Daniel capítulo 1, todo o capítulo nós vamos ler. Podemos? No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, e se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a servir o rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro.
Seja abençoada a leitura da palavra. Deus, obrigado por esse texto da Escritura, sobre o qual nós vamos agora, Senhor, fundamentar a mensagem desta noite. Ilumina o nosso entendimento, que Teu Espírito Santo nos conceda graça, sabedoria, para compreender o significado desse texto e aplicá-lo às nossas vidas. Que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Em o nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Fico pensando o que seria dos nossos jovens se eles fossem pedir, numa situação parecida com essa de Daniel, que não queriam comer das finas iguarias do rei, nem beber do vinho, o que eles comeriam? Se a maioria não come legumes, a gente vê nos retiros, não comem legumes, não comem frutas, só comem linguiça, hambúrguer, batata frita, pizza, churrasco. O D.A. Carson, ele destaca que a história de Daniel é introduzida por duas declarações que fornecem uma perspectiva horizontal, uma perspectiva terrena, histórica, e outra perspectiva vertical, outra perspectiva teológica. Portanto, duas declarações que fornecem o contexto tanto histórico quanto teológico para toda a narrativa de Daniel. Nabucodonosor o rei da Babilônia veio a Jerusalém e a sitiou, como afirma o versículo 1. Esse cerco aconteceu no ano 605 a.C., como diz o versículo 1, no 3º ano do reinado de Jeoaquim, como manifestação de juízo da parte de Deus sobre o rei Jeoaquim, rei de Judá. Essa é a perspectiva horizontal da história, a visão do ponto de vista histórico, que pode ser combinada com uma perspectiva vertical ou teológica, como eu já disse. Versículo 2, o escritor sagrado afirma que o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor, o rei de Judá, Jeoaquim, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Aqui nesses dois versículos nos são apresentados os temas que formam todo o livro de Daniel. Primeiro, o conflito entre Babilônia e Jerusalém, Babilônia versus Jerusalém. A cidade deste mundo contra a cidade de Deus, como descreveu Agostinho. Um conflito que na Bíblia alcança, ele tem sua origem, suas raízes em Gênesis 3,15 e encontra seu clímax em Apocalipse, nos capítulos 14, versículo 8, 17, versículo 5 e 18, versículos 2 a 24. Então, o primeiro ponto o primeiro tema apresentado aqui é a guerra ou conflito entre Babilônia e Jerusalém. E, em segundo lugar, mostra o soberano reino de Deus prevalecendo contra tudo. Apesar de toda a aparência contrária, o reino de Deus prevalece. Na queda de Jerusalém, há o cumprimento de uma profecia registrada em Isaías, no capítulo 39, versículos 6 e 7, e em Jeremias, capítulo 21, versículos 3 a 10. Como eu já disse, o exílio mostra um juízo sobre o reino de Jeoaquim, mencionado lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 36, versículos 5 a 7. Aparentemente, Nabucodonosor tinha saído vitorioso e o nome de Deus tinha sido envergonhado com a colocação dos utensílios do templo que foram retirados de Jerusalém
levados para a Babilônia e colocados na casa do tesouro, na casa do deus babilônio, chamado Nabu. Na realidade, entretanto, apesar das aparências contrárias, nada foge ao governo de Deus, nada está fora do controle divino, como o profeta Isaías afirma, e está registrado em Isaías 45, versículo 7, onde a palavra diz: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. E vejamos o que o próprio Nabucodonosor vem a reconhecer mais tarde. Daniel capítulo 4, passe um pouquinho as páginas aí da sua Bíblia, até Daniel 4, para lermos um versículo. Vou ler a partir do 34. Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio, Nabucodonosor, rei da Babilônia, está falando isso de Javé, o Deus de Israel. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Versículo 35. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. O rei Nabucodonosor está reconhecendo que ele é nada e que existe um rei superior, existe um rei soberano, existe um que governa e que domina para sempre, cujo domínio é eterno e cujo reino se estende de geração em geração. Não há quem possa segurar a mão de Deus, não há quem possa deter o agir de Deus, nem questionar o que ele faz. O próprio rei Nabucodonosor reconhece isso. Então, dos versículos 3, voltemos para Daniel 1. O rei deu ordens a Aspenaz que selecionasse lá os garotos, os jovens, aqueles com uma liderança natural, prováveis líderes da nação de Judá, prováveis líderes naturais da família real e da nobreza de Judá. Selecione esses jovens. E aqui é dito as características deles: jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, que fossem competentes para servirem no palácio real. Alguns dentre a nação, alguns dentre o povo foram selecionados para participar de um intensivão, de um seminário de 3 anos de duração, a fim de receberem educação especializada. Entre esses estavam Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles têm os nomes, de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Eles deveriam ser reeducados, eles deveriam ser desconstruídos em algumas áreas da vida, reeducados e tratados como nobres. E essa reeducação e esse tratamento para esses jovens tinha vários objetivos em vista. E um desses objetivos era uma reprogramação religiosa, uma mudança na linguagem, na literatura e na dieta.
uma mudança de identidade. E esse tipo de educação incluía conhecimento, aprofundamento, instrução na astrologia, na adivinhação e outros tipos de artes mágicas do paganismo. A reeducação começou com o ato de se dar novos nomes aos escolhidos. Cada um desses nomes tinha um significado religioso, com os sufixos dos nomes em hebraico, como os sufixos dos nomes hebraicos deles indicam. Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias significa Javé foi gracioso. Misael significa quem é como Deus. E Azarias significa Javé ajudou. Os nomes deles definem a origem deles. A identidade deles está aí invariavelmente relacionadas, atreladas com o Deus a quem eles pertencem, o Deus em quem eles criam e com o qual eles mantinham um compromisso de adoração, de serviço. Enquanto que as formas dos seus nomes babilônios talvez pareçam corrupções deliberadas, mas essas formas contêm os nomes dos deuses pagãos babilônios. Belsazar, Bel é uma divindade, é uma entidade da Babilônia. Nabu e também Acu. Essas partes aqui dos nomes pagãos daquelas divindades são mantidos como que são conservados, como que tendo em vista uma mudança de identidade, como que querendo definir, como se há a dizer, eles não são mais filhos de El, eles não são mais filhos de Deus, do Deus hebreu, do Deus hebraico, do Deus Javé. Eles agora pertencem às divindades babilônias. E o destino deles não é mais o mesmo, o destino deles não é mais Jerusalém, o destino deles agora é Babilônia. O destino deles está invariavelmente ligado com as divindades da Babilônia. Então, do versículo 8 em diante, nós encontramos a decisão de Daniel, juntamente com os seus amigos. Uma vez apresentado o cenário, uma vez tomando conhecimento das dificuldades que eles enfrentariam, da desconstrução que iniciaria ali, na sua fé, na sua espiritualidade, na sua religião, na sua linguagem, na sua cultura. Ele então toma a decisão de confrontar, de resistir. Tendo o escritor sagrado explicado cuidadosamente quais os empecilhos que esses jovens encontrariam para manter a sua fidelidade a Deus. A narrativa então vai contar novamente como que Deus levou adiante o seu plano soberano de sustentar não somente esses jovens, mas de sustentar o seu povo fiel contra tudo e contra todos. Como que mostrando que aquele que está no controle das nações, que é revelado nos versículos 1 e 2, ele também trabalha na vida de cada indivíduo, de cada pessoa que pertence a Deus. Ele não cuida só das nações, ele cuida de cada um, de cada vida que lhe pertence.
Assim como o Senhor entregou nas mãos Jeoaquim para Nabucodonosor, lá no versículo 9 e também no versículo 17, vai mostrar quem é que está no controle. Esse Deus deu a Daniel inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos, no versículo 17. Esse Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. No versículo 9, Deus é quem está no domínio, Deus é quem está no controle, Deus é quem é o soberano e pode fazer todas as coisas. E pode, inclusive, sustentar a fidelidade dos seus servos. Daniel decidiu não se contaminar, irmãos. E talvez isso não tivesse a ver com proibições da lei levítica, posto que não havia, por exemplo, proibição de beber vinho, ou dos alimentos serem oferecidos aos ídolos, uma vez que se os alimentos fossem todos oferecidos aos ídolos, os legumes também seriam. Então, por que não pode comer as outras coisas, mas pode comer legumes? A decisão deles, portanto, pode ter sido simplesmente a sua determinação em não se permitir assimilar a cultura babilônica e assim se contaminar espiritualmente. Se era possível resistir a essa cultura, Deus lhe deu sabedoria e ele escolheu resistir exatamente aqui. Ele não tinha o que fazer, ou pouco tinha a fazer sobre a reeducação, ou sobre o novo nome. Você vai receber um novo nome, acabou. Não tem o que fazer quanto a isso. Mas quanto à comida, Deus lhe mostrou que era possível. E assim a narrativa destaca a sabedoria de Daniel e dos seus amigos em saber sobre qual ponto deveria concentrar a sua resistência. Isso aqui dá para mudar. Então proponha. Ou contraponha, né? Porque quem propôs é o rei, vai ter que comer. Ele se contrapõe e diz, dá para não comer? E Deus então faz o que ele quer. Daniel é apresentado para nós, irmãos, como um modelo de testemunha fiel, pelo poder de atração da sua vida, pela graciosidade da sua resistência. Ele não se rebela, ele não grita, como a Escritura sabiamente revela para nós. Veja o versículo 8 que diz: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que bebia. Por isso, o que ele fez? O que ele fez? Ele pediu. Ele então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Posso ficar sem comer esse negócio aí? Esses corações de galinha, rim, fígado. Estou brincando, eu não sei o que era. Estou falando de coisa que eu não como. Comeria os legumes com facilidade, mas se fosse coração de galinha, eu não comeria, não. Como é que ele fala no versículo 12? Daniel disse a ele, por favor, faça uma experiência com esses seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Ele pede, por favor, faz uma experiência, alguns dias. E pela maneira como o procedimento dele e dos amigos evocou o favor e a simpatia do oficial no versículo 9, e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão
da parte do chefe dos eunucos e a concordância do chefe da guarda no versículo 14. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. E o resultado dessa dieta vegetariana não foi obra de Daniel, irmãos. Embora ele tenha tomado a iniciativa de propor isso, mas certamente que o resultado, o sucesso, também foi obra de Deus. Porque os esforços humanos fornecem o alimento, mas somente Deus fornece sustento físico. Você pode comer o que for e não ter o resultado. Se Deus não assim quiser, o seu organismo não se beneficiar daquilo que você está comendo. Como às vezes a gente toma uma determinada medicação e não tem uma resposta como nós precisaríamos, o organismo não responde, né? E às vezes você come determinada coisa e não consegue absorver o ferro necessário, os nutrientes necessários, mas nesse caso aqui, houve o esforço humano no fornecimento dos legumes, mas Deus fez com que aquilo resultasse em sustento físico para eles. E o teste de 10 dias do versículo 14 se tornou o cardápio permanente deles, a dieta permanente deles até o final, como dizem aí os versículos 15 e 16, para a glória de Deus. O propósito era que aqueles jovens pudessem servir o rei. Eles seriam desconstruídos na sua identidade, eles seriam desconstruídos na sua espiritualidade, na sua fidelidade ao seu Deus, inclusive na linguagem e na dieta, na alimentação, e o propósito era servir ao rei da Babilônia. Há sempre alguma força, há sempre alguém querendo a nossa lealdade, querendo a nossa dedicação, querendo nos desconstruir e se tornar Senhor sobre nós. Há muitas forças, há muitos poderes no mundo que têm a intenção de governar e de dirigir a nossa vida. Daniel e seus amigos decidiram não se contaminar. Eles decidiram se guardar para Deus, mesmo vivendo num ambiente pagão, mesmo vivendo num ambiente hostil. Mas eles decidiram, eles escolheram se separar. Eles escolheram não se permitir a deixar ser desconstruído naquilo que eles poderiam oferecer alguma resistência. E Deus os honrou. Deus, em sua sabedoria, abençoou e preservou-os na sua fidelidade. Porque olhou, porque viu o coração deles, porque viu a sinceridade dele, porque viu os seus esforços em manter uma vida não contaminada, em manter uma vida separada, mesmo no ambiente hostil onde eles estavam vivendo. Deus os honrou. E eu já estou terminando. Quando eu e você somos tentados por pressões terrenas e mundanas a pecar contra Deus, podemos nos lembrar desses jovens tementes a Deus. Da mesma forma que a Babilônia tentou desconstruir os valores judaicos, os valores religiosos, os valores da aliança que aqueles jovens tinham na sua vida, eles se apegaram aos símbolos, eles se apegaram ao que eles tinham de memorial da aliança de Deus com eles, mesmo que seus nomes tenham sido mudados, mas interiormente eles não
haviam sido corrompidos, eles não haviam mudado, eles ainda continuavam leais a Javé, continuavam leais ao seu Deus. O nosso Senhor e Salvador Jesus está conosco todos os dias. O mundo vai tentar mudar, o mundo vai tentar deformar, o mundo vai tentar de alguma maneira corromper, desconstruir os nossos valores, roubar de nós aquilo que nós temos de Deus, da sua palavra, do nosso compromisso com Deus. Mas lembre-se, Jesus está conosco todos os dias e Ele não vai se esquecer de nós. Ele poderá segurar a nossa mão, Ele poderá nos ajudar. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça. A soberania divina não nega a responsabilidade humana. Nós temos nesse texto a perspectiva histórica, a perspectiva horizontal. Eles estão fazendo a parte deles, eles decidiram não se contaminar. Essa é a responsabilidade humana. A soberania divina dá sabedoria e move e muda o coração do chefe dos eunucos e muda o coração do chefe geral da guarda, para que ele seja favorável para Daniel e para os seus amigos. Porque a soberania divina não anula a nossa responsabilidade. Cabe a nós também nos guardarmos, cabe a nós também nos separarmos, cabe a nós também decidirmos não nos contaminar em alguma medida com as coisas dessa vida, com as coisas deste mundo. Guardemos o nosso coração. Mantenhamos os nossos olhos em Deus. Mantenhamos os nossos... Já foi. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, com o nosso coração diante de Ti, atentos, Senhor, à Tua palavra, ao Teu mover, ao Teu agir, ao Teu poder soberano. Não há outro que se compare a Ti. Tu és aquele que governa, o Teu domínio não tem fim. O Teu nome é digno, o Teu nome é mais elevado, o Teu nome é exaltado, o Teu nome é santo, o Teu nome é perfeito, o Teu nome é puro. Tu és tremendo, Senhor. E nós sabemos que nós, apesar das pressões que há neste mundo, apesar das opressões que há nesta vida e do tanto que este mundo que jaz no maligno tenta de todas as formas nos corromper, nos seduzir, nos mudar, Senhor, e nos afastar de Ti, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa, o Senhor continua, o Senhor está conosco. O Senhor pode nos socorrer, o Senhor pode nos auxiliar, o Senhor pode nos ajudar. Tu és o Deus presente. E se porventura, Senhor, há alguém aqui em perigo, se há alguém aqui lutando, Senhor, guerreando para resistir a este mundo, Senhor, travando batalhas espirituais, como nós sabemos, Senhor, que a vida cristã envolve uma luta permanente contra o pecado, contra o mundo, contra as trevas, contra o mal, contra o inferno e o próprio Satanás, Senhor. Mas em nome de Jesus, o Senhor é maior, Jesus Cristo já venceu, aleluia, e nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Envia o Teu socorro, Senhor. Envia o Teu socorro, Senhor. E nos dê vitória. Aleluia.
Aleluia.